nós vamos definir, antes de enunciar a segunda lei, né, o raio vetor, que seria uma reta que liga o Sol até o planeta em cada instante. Esse raio vetor aqui, que eu desenhei em verde, a segunda lei de Kepler diz o seguinte, que em tempos iguais, esse raio vetor vai varrer áreas iguais nessa elipse aí. Como assim, né? Eu fiz uma segunda figura aqui para destacar o seguinte, né? Imagina que aqui nessa região onde a Terra está mais próxima do Sol, né, eu marco intervalo de tempo, faz de conta um mês, por exemplo. E aí eu verifico que a Terra, em um mês, ela anda daqui até aqui. Se eu fizer a mesma coisa na proximidade do afélio, né, quando a Terra estiver no ponto mais afastado em relação ao Sol, se ela estiver aqui, depois de um mês, ela vai estar mais ou menos por aqui. Então, o que o Kepler falou foi que se eu pegar tempos iguais, eu peguei para efeito de explicação um mês, por exemplo. Essas áreas que o vetor verde vão varrer, né, essa aqui e essa aqui, seriam iguais. Então, se eu chamar essa área aqui de A1 seria igual, chamar essa segunda área aqui, estou mostrando com o cursor, né, de A2. A1 seria igual a 2 se os tempos, né, que se levar para percorrer essas áreas forem iguais, se T1 for igual a T2. Você já está percebendo que, na verdade, nem tanto o enunciado da segunda lei é o que é importante, né? O importante seria consequências dessa segunda lei. Uma delas é meio lógica. Na época, como as pessoas pensavam que a órbita da Terra em torno do Sol era um círculo, né? Eles achavam que a velocidade de translação da Terra em torno do Sol era constante. E se você observar a segunda lei de Kepler, você vai perceber que isso não é verdade. Por quê? Para essa área aqui, que eu estou indicando com o cursor, seja igual a essa, né? É claro que se o tempo é igual, essa distância aqui é muito maior que essa. Então a Terra, nesse pedaço do trajeto, né, ela tem que se mover muito mais rápido, né, para poder ir desse ponto até esse, no mesmo tempo que a Terra iria desse ponto até esse aqui, né? Em outras palavras, se a Terra estiver girando no sentido anti-horário, como eu falei, né, nessa trajetória aqui que eu indiquei, o movimento seria acelerado, né? Então, quando a Terra está se aproximando do Sol, o movimento é acelerado, a velocidade aumenta. Usando o mesmo raciocínio, quando a Terra estiver vindo para cá, está indo em direção ao afélio, né, ela vai ter um movimento retardado. Por quê? Para poder percorrer essa distância menor no mesmo tempo, a velocidade tem que ser menor. Então vamos rever aí. Uma das mudanças, uma das consequências da segunda lei de Kepler é que, ao contrário do que as pessoas pensavam, que a velocidade de translação seria constante, né? Kepler acabou inferindo que a velocidade de translação da Terra ela é variável. Ela é acelerada quando a Terra está se aproximando do periélio e ela vai ser retardada quando ela estiver indo para o afélio aí. Aqui é legal, antes da gente prosseguir e falar a terceira lei de Kepler, né? Legal que você note e não fique achando que é certeza absoluta, né, que a órbita seja uma elipse. Na verdade, o que Kepler instou é que a órbita mais provável para qualquer planeta seria uma elipse. Se você olhar uma tabelinha de excentricidade só para os planetas do sistema solar, você vai perceber que a excentricidade da órbita de Mercúrio é 0,2. Só para comparação, a excentricidade da órbita de Vênus é 0,007. O que eu tinha falado anteriormente na primeira lei? Que a excentricidade, quanto maior ela fosse, né, mais achatada seria a elipse. E quanto menor ela fosse, mais arredondada seria essa elipse aí. Em outras palavras, o planeta Vênus, como ele tem excentricidade 0,007, é muito próximo de zero, né? A órbita de Vênus é quase que uma circunferência. Ao passo que a órbita de Mercúrio, que é 0,2, bem maior, né? Se você comparar um com o outro, a excentricidade de Mercúrio é mais de 30 vezes maior do que a de Vênus. Então, a princípio, a órbita de Mercúrio é uma elipse, enquanto que a órbita de Vênus é praticamente um círculo, né? Então, o que Kepler falou, na verdade, é que, teoricamente, a órbita de um planeta em torno do Sol poderia, né, até ser circular, mas a órbita elíptica é muito mais provável. Tá? Você não vai ficar achando que é sempre uma elipse aí, tá bom?
A terceira lei de Kepler, para vocês que gostam de formulinha, né, entre aspas, seria a única das três aí, né? O que a terceira lei de Kepler diz é que o raio médio de órbita de um planeta ao cubo dividido pelo período ao quadrado é uma constante. Para que vocês entendam, raio médio a gente pode pensar como sendo a distância média ao longo, né, de uma volta, se é que a gente pode falar isso, né, que o planeta vai dar em torno do Sol. Tá? Essa distância média ao cubo dividido pelo período. Período seria o tempo necessário para esse planeta fazer essa órbita. No caso da Terra, o período é um ano. E o raio médio é chamado de uma unidade astronômica, conforme eu já falei numa das aulas de revisão aí. Aqui, como exemplo da terceira lei de Kepler, vamos resolver um exercício da Federal do Rio Grande do Sul, né, de 2011. O texto diz o seguinte: considere o raio médio de órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Segundo a terceira lei de Kepler, o período de revolução de Júpiter em torno do Sol será de aproximadamente, aí você teria que calcular quantos anos aí seria. A ideia é você perceber que o raio médio de órbita de um planeta ao cubo pelo período ao quadrado é uma constante. Se eu estou comparando Júpiter com a Terra, né, essa constante, que eu nem sei o valor, né, a princípio, ela será igual. Então o que eu vou fazer é aplicar essa formulinha para os dois planetas. Né? Então vamos chamar o lado esquerdo, por exemplo, de J, né, de Júpiter. Então colocar aqui raio médio da órbita de Júpiter ao cubo pelo período médio ao quadrado. E aqui vamos chamar de T, de Terra, né, o lado direito. Como é que vai ficar? Diz o texto que o raio médio de órbita de Júpiter é 5 vezes o da Terra. Então aqui eu vou colocar 5RT, isso aqui ao cubo. Do lado direito seria só RT ao cubo. O período de Júpiter, né, da órbita de Júpiter, seria a pergunta, vamos chamar de x, x ao quadrado. E aqui o período de translação da Terra, todo mundo sabe, é 1 ano. E aqui também, a princípio, é bom você lembrar que como a gente tem aquela igualdade que eu falo sempre, né, a princípio você poderia trabalhar com qualquer unidade. Se eu substituir o período aqui em anos, eu vou obter a resposta em anos também. Tá? E aqui em cima a mesma coisa, eu poderia colocar o raio médio em quilômetros, em metros ou em qualquer unidade que eu quisesse. Só que teria que colocar a mesma unidade dos dois lados. Tá bom? Vamos multiplicar em cruz aqui. Vai ficar x ao quadrado igual. Joguei lá para cima, né? Aqui eu vou elevar tudo ao cubo, então seria 5 ao cubo RT ao cubo sobre o RT ao cubo só, que vem para cá. Você vai cancelar o RT ao cubo. Então x quadrado igual 5 ao cubo. Vocês perceberam que eu nem elevei 5 ao cubo, que eu vou ter que tirar a raiz quadrada para obter a resposta, né? Então vai ser raiz quadrada de 5 ao cubo. Isso aqui daria 5 raiz de 5. Que é aproximadamente, né, 11 anos terrestres.